Vou de Ederson. Ok, Sabino. Tô com o Leandro. Ederson. Eu também vou de Ederson, então 3-0, tranquilamente. Produção, Ederson no gol. Vamos lá. Lateral, vamos para lateral, né? Formação normal, sim, como se estivesse na escalação. Lateral direito, Danilo Juventus ou Wanderson Mônaco? Começa aí, Sabino. Pela experiência, eu acho que ele vai botar o Danilo, né? Até para fazer aquele lobby com o jogador que tá há mais tempo e tudo mais. Mas não acho que vai ser o titular da Copa de 2026. Mas eu acho que para sexta-feira vai ser o Danilo. Ok, Leandro. Danilo também. Tá bom, já perdi o de Wanderson. Eu acho que ele não faz muito perfil do Diniz também, não. Acho que é um zagueiro que fica mais lateral. Defensivo. Lateral que fica mais parado, ele fica mais marcando. É um cara que pode fazer até se você parar pra pensar na própria seleção do Tite, ele fez muito momentos um terceiro zagueiro, liberando Sim. mais o lado esquerdo da seleção. E no próprio Juventus ele faz isso. Mas. Sim. Então eu não sei o que ele pode fazer, mas foi o que eu acho que o Sabino falou uma coisa que faz sentido. Fazer um lobby ali, o que tá mais tempo. Eu acho que também dá experiência pro Wanderson, né? Eu acho assim, é o que a gente acha que ele vai fazer ou o que a gente acha que ele deveria fazer? Então, Boa. eu. É a nossa ou é do Diniz? É a nossa ou é do Diniz? Porque se for a nossa, eu tô contigo, tem que ser o Wanderson. Mas se for o que eu acho que o Diniz vai fazer... Então, porque assim, o que eu acho? Eu acho que é melhor a gente fazer a nossa, porque eu já tenho os nomes que o Diniz optou, dos times que ele montou ali, mais ou menos. Bom. Então vamos na nossa? Então eu vou de Wanderson. Wanderson, então, vamos. Wanderson. Então, por favor, tira o Danilo, produção. Produção tá ligada? Produção tá louca, desarrancando os cabelos agora. Vamos lá. Zagueiros. Nós temos Gabriel Magalhães. Lembrando que Gabriel Magalhães é o único zagueiro canhoto que a gente tem nos convocados, ok? Ok. O único. Ibanez, Marquinhos e Nino. Começando, por favor, Leandro. Posso falar os dois? Fala os dois. Fazer a dupla de zaga. Eu iria de Gabriel Magalhães e Marquinhos. Ok, Sabino. Eu iria de Gabriel Magalhães e Marquinhos, mas eu acho que o Nino joga por ser a dele do Fluminense, já conhecer a metodologia. Querendo ou não, ele está um passo à frente dos demais e não são, por exemplo, jogadores que tenham tanto renome, igual por exemplo, o André disputar uma posição com o Casimiro. É um outro patamar de disputa ali, entendeu? Por isso que eu acho... o que eu botaria, tô com o Leandro, Gabriel Magalhães e Marquinhos, mas eu acho que quem vai jogar vai ser o Nino ao lado do Marquinhos. Gente, até uma correção completamente estrondosa minha aqui agora, que eu não tirei quando eu fiz a arte inicial, que foi eu que fiz, desculpa. O Vini Júnior tá cortado, né? Ele machucou. Ele machucou e tá na nossa lista, eu acabei comentando ele. Quem tá no lugar dele é o próprio Rafinha. Olha aí. Ok? É por isso que eu falei, tô assistindo foto do Rafinha. Eu lembro que eu tinha visto o nome dele. Então, gente, corrigindo completamente o que foi falado, tá? Erramos, mas Errei, quem tá na lista... Errei, fui moleque, perdão. Eu ainda perguntei lá no grupo antes, olha que beleza. Eu falei, gente, a minha listagem tá certa? Eu só cortei o Anthony e o pessoal, é isso. E fé, não foi isso. Mas tudo bem. Então o Rafinha tá convocado no lugar do Vini Júnior que se lesionou. Ok. Continuemos. Perfeito. Vamos lá. Então a zaga vai ser Gabriel Magalhães e Marquinhos, mas com essa questão que você acha que ele vai de Nino, certo? Exato. Então, assim, tem uma questão, eu acho que ele vai de Magalhães pelo fato do Magalhães ser a opção de canhota, zagueiro canhoto que ele tem. E assim, só eu não acredito que ele também vai tirar o Marquinhos. Eu não sei se ele vai optar por botar o Nino como titular. Não sei. Eu acho que o Gabriel Magalhães também é mais físico. Acho que ele precisa desse cara. Cara, e tem que ser uma resposta basicamente a um ano que o Magalhães fez ano passado. Eu vou de Gabriel Magalhães e Marquinhos também. Pode botar aí, produção. Mas a gente vai... Eu vou ler aqui qual foi depois o time que ele fez. Vamos lá. Vamos seguir. Laterais esquerdos. A gente tem Caio Henrique, do Mônaco, e Renan Lodge, do Olympique de Marseille. Então, começa para mim Sabina dessa vez. Cara, são dois nomes que não me agradam muito. Inclusive, a própria lateral, assim, acho que a gente não tem bons nomes para lateral. Isso já era uma não falha. Me agrada também, não. Já era uma falha para 2022, né? A gente teve o Fagner lateral direito, por exemplo, na Copa. Então, não acho que são bons nomes. Sinto falta que, inclusive, caiu muito de rendimento. É um fato que é o Ayrton Lucas, né? Fez um início de ano brilhante no Flamengo, jogando muita bola,
mas depois que foi pra seleção parece que é maldição de jogador do Flamengo. Joga muita bola, vai pra seleção e, cara, volta outro jogador. É Para muita impressionante. gente, Palmeiras também reclamou bastante da ida dos jogadores, que quando volta com... Sim. Assim, é outro Ayrton Lucas, né? Então, mas dos que tem, cara, eu acho que ele vai de Caio Henrique por já ter trabalhado. E eu iria de Caio Henrique. Eu também acho. Então, Leandro. Eu iria de Caio Henrique. E, cara, assim, até contrapondo aqui um pouco do Sabino, Caio Henrique, eu pedia o Caio Henrique convocado em alguma das nossas últimas lives. Também. Porque eu acho que ele é um jogador promissor. Minha recordação do Caio Henrique é de um lateral muito bom, muito ofensivo, e acho que faz muito estilo do Diniz, cara. Então, se eu não me engano, ele estava até para ser naturalizado uma época, aí o Brasil podia não estar com o Caio Henrique. E que bom. Na Espanha, né? Eu acho que, de fato, a gente tem uma escassez nas laterais, que em muitos anos foram, né? O Brasil tem inúmeros laterais icônicos, mas a gente sofre uma seca. Sofre, doído, dolorido. Laterais. Exato. Inclusive, meu nome é por causa de um lateral. O meio-campo quem que sabe, jogava lateral, quem sabe, sabe. Camisa Peixe 10 frito. e vestia 2. Exato, peixe frito, meu pai, fã do Leandro. Boa. Jogou muita bola esse aí. Então, também vou de Caio Henrique. Acho que eu fecho nessa também, Caio Henrique. Vamos lá. Uma boa linha de zaga, né? Uma boa linha de zaga. Ok, muito ok. Muito... Lembrando que são os dois laterais do Mônaco, né? Vamos lá. Meias. Primeiro a gente tem que definir a questão de escalação. O que nós faríamos? Nós vamos com 2 volantes e um meia centralizado e 3 atacantes. Nós vamos com um volante. Como é que nós vamos fazer essa nossa parada? 2 volantes, um meia centralizado e 3 atacantes? É o que a gente faria ou o que eu acho que o Diniz É o que a gente faria. É o que a gente faria. O que a gente. É a escalação do na prancheta. É isso. Tá. Se o apito tá com a gente no nosso pescoço, é a nossa escalação. Se a prancheta tá com a gente. A gente que monta a prancheta. Cara, eu iria com... Eu vou me justificar. Eu iria com 2 volantes e um... Eu iria de 4-3-3 com 2 volantes e um armador, porque, primeiro, eu acho que os jogadores que foram convocados têm essa qualidade para fazer a saída de bola e a construção. E o 4-3-3 do Brasil tem os pontas que amplificam muito o jogo e são muito verticais. Então, eu acho que ficaria uma zaga muito desprotegida em alguns momentos se não fosse com 2 volantes. Ainda mais se a gente for ter 2 laterais como o Wanderson e o Caio Henrique, tem desses jogadores que vão construir muito, né? Exato. Então eu iria de 4-3-3 com 2 volantes. Sabino? Eu iria de 4-3-3 com 2 volantes, mas eu não iria com 2 primeiros volantes. Eu usaria um volante que é um pouco mais criador. Já dei a deixa aqui. Não, mas nós vamos discutir isso aqui. Mas a gente, beleza. Então todos nós concordamos que vai ser um 4-3-3. Vamos lá. Primeiro volante da seleção brasileira. Por favor, Leandro, quem seria ali? Casé TV. Tem como? Casimiro. Impossível ou não. Casimiro. Então, Sabino? Não tem outro nome ali para mim. Assim, foi o que eu falei, inclusive, na questão da zaga, né? Uma coisa é o Gabriel Magalhães disputar com o Nino, né? O Nino ser atleta do Fernando Diniz. Então, pode ser que o Nino leve vantagem em relação ao Gabriel Magalhães por conta disso, né? Mas o Nino joga no lado direito, né? Não sei como o Nino vai se sentir bem jogando no lado contrário. Acho que jogaria do lado esquerdo. Entendi. Ok. Porque com o Thiago Silva, se não me engano, ele fazia isso. Né? Na própria seleção ele fez isso. Tá certo. Então, e aí pode ser que o Nino leve vantagem, enfim, a gente está aqui na especulação. E aqui já é um outro nível de competição, é o André, que é atleta dele, né? Na minha opinião, seria o primeiro volante ali dele, mas ele está disputando uma posição que é, cara, com o Casimiro, um dos melhores volantes na minha concepção, então não tem como comparar esse X1 aí de titular e reserva, Casimiro. O André vai ter 2 Copas de titular ainda, essa não vai ser. Cara, é que o Casimiro não tem como mexer, cara, o cara é um monstro, tipo assim, o cara é um titã do futebol, pô, não tem como mexer. Dera a raiva. E o Casimiro me calou, eu confesso, eu fui um que falei quando ele se transferiu do São Paulo para o Real Madrid,
Eu falei, cara, o Real Madrid tá maluco. O que ele viu no Casimiro, etc, etc. Pra mim, o Casimiro não jogava nada. E anos depois eu falava, cara, que bosta que eu Amassou no falei. Porto. Pois é. Foi pro Porto antes, não foi? É, E aí ele é comprado pelo Real pro Madrid, Real Madrid joga no Real emprestado. Madrid B, depois é emprestado ao Porto, destrói e volta. Ó, Opa, produção. a produção teve um problema aí. Tá aí, produção, tá aí ainda? Mas vamos falando, a produção vai voltar. Vamos Enfim. falando, vai voltar. Beleza. Ele foi um dos jogadores que me calou, porque não levei fé que seria esse jogador mundialmente conhecido e tem um bom futebol, né? Então, Sim. fica aqui a minha queimação de língua exposta Faz parte. Quem nunca? na Quem nunca? internet. Rodinei fez um gol de título de Copa do Brasil, pô. Por que Pô, não? Rod Beautiful. Então não tem como. Rodibunda. Não tem como. Então, beleza. Fechamos no Casimiro. Ó, produção voltou. O famoso quem sabe faz ao vivo. Tamo de volta. Boa. Vamos lá. Segundo volante ali agora. Que a gente falamos que seria uma segunda opção de um volante ali. E aí, Sabino. Já dei a deixa. Pra mim é Bruno Guimarães, sem nem pensar. Tá jogando muita bola. Também não acho. tem o que Esse é pensar. titular fácil. Esse Pra mim, eu acho aí que é ele é titular titular. fácil. Treinou com o Diniz e tudo. Fala aí, Leandro. Já deu Não, então, informação. é isso. Na minha cabeça, só duas pessoas disputam aquela camisa 8 ali. Que é o Bruno Guimarães ou o André. O André. Não, Tá. Pô, caraca, essa pra mim é doída, essa é difícil. Porque eu acho que o Bruno Guimarães faz mais sentido. Fato. É porque o André, ele não é um camisa 8. O André é um camisa 5. Sim, o André é um camisa 5. Não que ele não faça uma qualidade que ele pode chegar, mas... Eu acho que o André e o Casimiro fariam, tipo assim, estamos seguros e temos saída de bola. Acho que seria isso. Só que ao mesmo tempo, aí a gente ia perder a ofensividade. Mas e o Brasil é ofensivo. É ofensivo. Vai, é Bruno Guimarães. Eu vou de Bruno Guimarães, mas o André botou um asterisco aqui, botou uma pulga atrás da minha orelha. Então Bruno Guimarães, produção, e a gente fica com asterisco na zaga, e aí, por enquanto. Mas essa é nossa. Decidimos por essa. Não fugiremos dessa raia. Bateremos o pé e falamos, essa é a nossa. Ok? Perfeito. Beleza. E o Bruno Guimarães, que é extremamente próximo, né, do Diniz. O Bruno Guimarães fala que o Diniz salvou a carreira dele, né? Tipo, foi no Audax, Paranaense, né? Acho que foi treinado pelo Diniz nos dois clubes. Sim, em relação com os pais do Bruno Guimarães, então, Sim. tipo... Tanto que o próprio Bruno Guimarães, quando veio ao Brasil, ele foi treinar no Fluminense, né? Sim. A gratidão que ele tem ao Diniz. E agora, camisa 10, Leandrinho, fala comigo. Posição de meia. Essa posição é um meia. Meia, teoricamente, o meia clássico, mas é a posição do 10. Na seleção, quem você colocaria? Posso ser sincero, nenhum daqueles ali que estão no campo de meia vão jogar naquela. Pra mim, é o homem. É o homem. Aí é o homem. Tô com o Leandro. Pra mim também vai ser o homem. Pra mim tem que ser o homem. A Bolívia, galera. O Brasil tem que jogar pra frente. Com todo respeito. Ele pode jogar com o pé quebrado mesmo. E, cara, pô, tu vai prender o Neymar numa posição? Porra, deixa o cara ali na meiuca. E a produção já botou ali, Neymar. Cara. Quem disse que o homem é o Neymar? Claro que é o Neymar. E eu acho que assim, dá pra jogar com ele ali, né? A gente tem, possivelmente aí, os pontos que a gente ainda vai escalar. São jogadores jovens que, né, conseguem fazer uma recomposição lateral, fazer as duas linhas de 4, deixar o Neymar correr por ele, né? Exatamente. Como fizeram com o Messi na Copa. Exato. A Argentina correu pelo Messi. Né? O Messi, vários tapes de vídeos de jogos da Argentina, o Messi tá parado no meio campo, marcando ninguém. Então, assim, eu acho que dá pra gente ter um Brasil ofensivo com o Neymar de 10, com os pontos que consigam fazer a recomposição de uma maneira que não desgaste o camisa 10 numa possível marcação, deixando ele livre para poder construir e contra-atacar numa eventual roubada de bola com a Bolívia, se ela chegar no gol, enfim. Conjecturando assim, aqui. Se ela chegar no gol. Se ela chegar no gol em algum momento. Pô, com todo respeito à Bolívia, né? Vocês bolivianos que vêm nessa live, por favor, não deem dislike no vídeo. Mas faz parte, não tem jeito, tá certo. Falou que eu também acho. Ok. Assim, mas a situação do Neymar é uma questão que a gente tem que debater, não é nem questão de ele vai jogar ali, que eu acredito que é onde ele vai jogar.
Hoje a situação que o Neymar consegue, na minha opinião, entregar o melhor futebol dele também é na posição ali atrás do centroavante, eu diria ali. Mas o Neymar ele estava com problema, né, de lesão, tanto que até foi falado, foi questionado se ele iria se apresentar ou não à seleção. O Jorge Jesus criticou essa convocação dele. E ele também está com um problema no pulso, que ele até teve ele caiu ali durante o treino hoje, teve que sair, refazer ali o curativo, mas terminou normalmente o treino. Então, assim, vocês colocariam ele titular com tudo isso que está acontecendo, problemas físicos, possivelmente, questão de lesão, você acha que ele tem que ser titular, ok? Eu acho que sim, joga aí 50, 60 minutos, depois põe o Rafael Veiga, consegue fazer também bem a função. Não vejo nenhum problema. Faz logo 2-3-0 no primeiro tempo, tira ele, faz a alegria do povo brasileiro. Até porque eles vão jogar em Belém. E assim, tem um lado também emocional do cara, quando é que o torcedor de Belém vai poder ver o Neymar jogando. Isso é. Tem essa questão, né? Por exemplo, o Brasil foi jogar no Rio, no Maracanã contra o Chile, depois não sei quantos anos sem jogar. Foi. Então eu, por muito tempo, também fiquei sem ver o Brasil na Copa América de 19, não tava, né? O tava Neymar fechado, Então, não, assim, ele não tava, porque teve outra foi o Copa Cebolinha que foi o craque daquela Copa América. Jogou muita bola o Cebolinha nessa Copa América, diga-se de passagem. Só lá também. Isso aí é uma outra pauta, mas eu acho que também tem um pouco dessa questão. Eu acho que seria legal para o povo de Belém ver o Neymar em campo. É uma atração, né? Não deixa de ser uma atração. Boa. Então Leandro também vai nessa. Com mesmo certeza. Com ele assim. Não, meu amigo, se tivesse com a perna machucada, 10, Neymar. Beleza. Antes, para a gente poder já dar uma lida no que a galera falou, para a gente não passar muito, o Fernando falou: meu goleiro titular não está aí. Cássio. Diz que para ele, goleiro titular. Cara, o Cássio, se a gente ver a Copa do Mundo nos pênaltis, bota o Cássio. O Cássio, a gente estava até discutindo lá no grupo, né? O Cássio, muito provavelmente, no final da carreira dele, a gente vai estar falando que o Cássio merecia mais espaço na seleção. O Cássio é um monstro. Mas eu acho que hoje não é o momento. Mas hoje não é. Tem outras pessoas pedindo passagem. Até porque ele pegou uma geração de goleiro muito boa, né? Muito boa. Não é igual lateral, por exemplo. Se ele fosse um lateral, talvez ele se sobressaísse, porque não tem nomes bons para as laterais. Verdade. E o Marcel falou: lindo, Sabino. Aí, ó. Grande Cecel. Torcida em peso. Torcida em peso. Trouxe todo mundo. E o Alan Mello falou: seria o Neymar um aposentado em atividade? Cara, eu acho difícil. Quais pessoas que estão aqui nessa live hoje, eu acho difícil você conseguir emplacar uma dessa. Se tivesse um Thiago Rocco, se tivesse um Fernando. Nossa, a cornetada ia vir forte. A cornetada ia vir forte. Mas eu acho que todos aqui concordamos que o Neymar ainda tem futebol, né? Não. Então, eu acho que ele perguntou em outro sentido. Eu acho que ele não tá falando que o Neymar não tem futebol. É questão dele querer jogar. O Neymar ainda não entrega. Não. Seria um aposentado em atividade, na minha cabeça, tipo assim, ele não vai entregar mais um futebol aceitável a ponto de considerar ele um cara que tá bem. Então, vamos lá. Eu acho que o que ele entrega hoje ainda se destaca porque é o Neymar. Sim. Mas, contudo, entretanto, porém, não é o que a gente espera. Exatamente. E aí, por isso que vem essa questão do aposentado. Porque ele entrega ali, talvez, o mínimo dele, mas que ainda se sobressai porque é o Neymar. Entendeu? Sim. Então, ele não é um aposentado em atividade. Ele é um semi-aposentado em atividade. Não, ele é um cara extremamente... Ele é bizarro de talentoso. Para mim, assim, ele é tão talentoso que ele fazendo o mínimo é muito mais do que os outros. É o máximo de uma galera, né? Só que a gente espera que, ele seja 10 vezes mais do que ele tá fazendo. Porque ele pode ser, na nossa percepção, né? Existem outros fatores. É a nossa percepção, o que a gente espera dele. Eu acho que principalmente a ida dele para a Arábia está causando esse movimento. Essa percepção. E assim, lembrar também que hoje a seleção brasileira dispõe de nomes que, cara, o Neymar, ele talvez seja uma das melhores épocas para ele jogar, né? Não tem tanta essa dependência, tem tanta gente boa na seleção que ele não precisa ficar carregando o time toda hora. Então ele pode sim de fato,
Ih, a produção aí, ó, ligar para RH. É o mal do programa ao vivo, hein? Pedir para o pessoal da RH pagar aí o plano de internet pra galera, que tá difícil. Tá difícil, hein? Aquela fibra ótica na casa do produtor. Não tá Mas vamos legal. lá. Eu acho que assim, ele não vai precisar ficar correndo por todo mundo. Tem gente para correr por ele, tem gente muito boa, tem gente para deixar ele na boa, deixar ele no momento de desbalancear. Sim. Então, tipo, acho que o cenário também é favorável para ele pisar um pouquinho no freio. Boa. Beleza. Lê também, ó. O Lucas falou, ó, em 2022 faltou um goleiro pegador de pênalti. Fazendo Aí associação direto. Teremos polêmica sobre o comentário. Pode, por favor. Da mesma. Pode cortar aí, ó. Pode fazer o corte. Ai, meu Deus. Da mesma Faltou maneira. o Gabigol para bater o pênalti. Obrigado. Sabia! Obrigado. Sabia. Não precisa mais falar. Você pegou o recado. Quando ele falou de pegador de pênalti, eu falei que ia lançar polêmica com corte, é isso. Pra mim, o Gabigol tinha que estar. Você que odeia menino Gabriel Barbosa, você ia sentir na pele o que é bom ter esse homem no seu time em momentos de decisão. Você vai falar, não acho que hoje tem que estar... Não, hoje não. Tô falando voltando em 2022, aquele momento caótico, o homem que gosta do caos, que todo mundo fala, caralho, não aguenta esse cara, insuportável. Na cobrança de pênalti, fala, porra, o maluco é... Mas aí, a produção tá falando várias coisas aqui, eu vou falar o que a produção disse, mas só apontando o que ela disse agora. Ela falou Henrique Dourado. Se for por esse pensamento, faltou Henrique Dourado. Não, mas o homem entra na cabeça dos... Ele ia dar um grito na cara do goleiro da Croácia, que o croata não ia entender nada. Eu falo, que isso, não não vou pegar mais nenhum. Não concordo. Porque aí tu vai trazer um cara só pra bater pênalti? Não, mas ele não tá... Não, tem 26 nomes, pô. Calma, rapidinho. O Gabigol, ele joga bola. Mas Segovinha ele joga bola? Seleção? Gabigol joga bola. Ok? Então, assim, hoje o Gabigol tá... Hoje tá mal. Assim, para mim é um dos piores momentos técnicos do Gabriel, tá? Sim. Mas em 2022, recorte 2022, Gabigol e Pedro, o Gabigol não era o goleador do time, mas o Gabigol estava jogando bola, bem desbalanceando. Assim, não esse é o acho recorte. que teria que ter sido levado, mas entendo um pouco o argumento. E eu acho que a gente tinha, para mim, o melhor batedor de pênalti era o Neymar. Ele estava no banco e não jogou. Sim, melhor batedor. Mas aí foi a estratégia que o Tite botou também, né? Então, no final das contas, o Gabigol seria o quarto. Então, porque. Tá ligado? Porque assim, enfim, a gente vai ficar relembrando a Copa de 2022, a produção já tá dando esporro aqui. Mas assim, eu acho que para aquele momento, pode ser um apego afetivo também, mas o Gabriel, ele faz um momento, ele sabe fazer o jogo psicológico, e claramente o Brasil foi abatido para a cobrança de pênalti. Assim, além dele ser um batedor muito, muito bom, ele joga o jogo psicológico muito bem do jogo, e eu acho que isso a gente balanceia tanto. Entendo. Ele já fez um diferencial em várias vezes. Entendo, mas discordo. Mas vamos lá. Não, perfeito. Perfeito. Só uma informação aqui. Na Copa de 2010, se não me engano, 2010 2014, Van Gaal levou o Stecklenburg apenas... Acho que era Stecklenburg. Não, foi o Team Crew. Team Crew. Para poder pegar pênalti. Ia pra decisão de pênalti, ele botava o goleiro faltando 2 minutos. Mas aí ele tem para 3 pegar goleiros. Pênalti. Ele tem 3 goleiros e o terceiro pode ser um qualquer só pra pegar pênalti. E tinham 26 jogadores, pô, no total da Copa de 22. E na época não era... era mais, né, na 22. Na 22 ainda era mais jogadores. Ok. Não vou entrar nesse critério, porque eu vou continuar concordando, mas eu sabia que esse seria o argumento. Quando iniciou a frase, eu já sabia que esse seria o argumento. E o Henrique Viana falou, Sabino, Segovinha joga bola? Se for falar a música completamente mais 18, não precisa, mas entendemos. Tinha que ser isso, né? Esse comentário. Tinha que fazer. Entendi. E ele falou, Sabino, conta como eu te carrego na alta. Pô, é brincadeira esse cara jogando na altinha. Não dá nem pra comentar. Próximo. Boa. Vamos lá, vamos pro ataque, a produção já tá falando aqui pra gente acelerar. Vamos lá. Então, a gente vai ter aí 3 atacantes, né? 2 pontas e um centroavante. Tudo certo? De acordo? Sim. Vamos lá. Então, a gente tem opções de ponta, tá? E definimos esquerda ou direita. Gabriel Martinelli, ok? Rodrigo e Rafinha. Seria isso. Gabriel Martinelli, Rodrigo e Rafinha. Ok? Porque a gente tem depois para centroavante Richarlison, Matheus Cunha e Gabriel Jesus. Isso. Tá. Não que ele não possa botar, por exemplo, o Gabriel Jesus na ponta, o Richarlison, tentar... Mais comum, né? O que as pessoas estão habituadas a jogar.
Exato. Então, por favor, Sabino, já começa. É pra Ponta soltar as direita, 3 esquerda. ou individual? Não. Primeiras pontas. Só as pontas? Então, ponta direita pra mim vai o Rodrigo. Ok. Na ponta esquerda, eu colocaria o Martinelli. Ok. Segura o teu centroavante. Seguro. Tá. Leandro. Estou com o relator. Rodrigo e Martinelli nas pontas. E aí, centroavante, meu amigo, desespero total. Tá. Loucura. Temos uma question. A gente tem Gabriel Martinelli e temos Rodrigo, ok? Perfeito. Eu acho que o Martinelli ele é uma das opções que hoje joga mais bola entre os atacantes que nós temos disponível. Hoje eu acho que o Martinelli joga mais bola que o Rafinha, Sim. por exemplo, que o Matheus Cunha, e aí vão entrar vários que jogam mais bola ali. Hoje o Martinelli, por exemplo, no jogo contra o United no final de semana, ele fez uma partida absurda, foi sacanagem o que jogou Gabriel Martinelli. Mas eu acredito que por ele ter dois laterais, e o que eu faria até, muito ofensivos e que vão apostar para mim muito no corredor, ele deve estar por 2 pontas que cortem um pouco mais para o meio. Então acredito que ele irá de Rafinha na ponta direita e o Rodrigo na ponta esquerda. Não, você acredita que ele vai fazer isso? Ou é o que Não, você... eu faria. Eu faria pelos laterais que eu tenho disponível. Eu acho que é a ultrapassagem que eu posso ganhar, por exemplo, do Wanderson, que é um jogador muito físico, tá sempre lá. Eu acho que faria sentido para isso, ok? Para mim. Mas eu entendo que vocês falam, eu acho que bola, realmente. Mas eu tô avaliando no meu time como um todo. Taticamente falando, eu iria de Rafinha e Rodrigo. Ok? É um bom ponto. É um bom ponto. E é o que eu acho, sem ver aquele time que ele treinou, eu acho que ele pode vir a fazer, né? Por Rafinha ser canhoto, jogar com a perna invertida, né? Acho que é o único canhoto ponta, né? E o Rodrigo e o Martinelli serem destros, né? A gente sabe que o Rodrigo joga no Real Madrid, na verdade, mais para a direita, né? O Vinícius Júnior que joga mais pela esquerda. Então, é uma boa opção também, né? Vir com o Rafinha e o Rodrigo do lado esquerdo. Mas entendo vocês, aí eu também só colocar um ponto aqui. Eu acho que entre os dois pontas, o Rodrigo, tecnicamente, é melhor do que o Rafinha. E eu acho que ele deslocar o Rodrigo para a ponta esquerda, ele perde mais qualidade. Entendeu? Tipo, ele deslocar o Rodrigo para a ponta que ele não está acostumado a jogar, ele vai perder o potencial que o Rodrigo pode entregar naquela posição na ponta direita. Mas aí, por ele ter muito mais bola, você não acha que é mais simples para ele fazer isso? Não, eu acho que ele pode, inclusive, matar o futebol do Rodrigo. Será? Tu acha que jogar invertido é bem complicado. Eu acho que ele pode matar o futebol do Rodrigo. A gente tá falando do que o futebol... Porque assim, o Rodrigo jogou na Copa de 22, em alguns momentos até no lugar do Neymar, como um meia. Perfeito. Sim, porque tem habilidade para isso. Assim, indiscutível tecnicamente o que o Rodrigo e o que ele entrega. O ponto não é esse. Ele pode fazer e pode se adaptar, sim. Só que eu acho que assim, é a questão do cara ser a posição do cara. O cara joga ali, sabe fazer aquilo dali exponencialmente. Então, acho que se ele deslocar o Rodrigo para outra ponta, pode prejudicar muito o que o Rodrigo pode entregar para esse time. E também a gente nem sabe o que o Rodrigo prefere, porque ele não tem opção de escolher a ponta esquerda no Real Madrid. Não, já era. Ali já era. Tem um cara ali que tá dominando a parada, então não dá para ele. Entendeu? Então, mas tudo bem, fui voto vencido. Rodrigo, pode botar do outro lado o Gabriel Martinelli, produção. E agora chegamos. O meu 9 não foi convocado. Foi para a Olímpica. Então... Já sei quem é também. Tô com o Leandro nessa. O meu 9 não foi convocado. Estou em choque. Estou em choque. Total. Olha esse ataque, que loucura. E se fosse Neymar, Vini Júnior, Rodrigo e Vitor Roque? Meu amigo, 7-0. Pode ir na Betmotion botar. Então vamos lá, mas não trabalhamos. Nossos nomes disponíveis não são esses, ok? Ok. Infelizmente. Não foi convocado. A gente não convoca, a gente só tá montando o time, mas convocar a gente não convoca. Perfeito.
A gente tem Matheus Cunha, Richarlison ou Gabriel Jesus. Fale comigo. Quem começou agora é o Sabina, né? Vai, Sabina. Eu até me perdi. Não, eu comecei na última que eu falei, o Foi Rodrigo tu, então, Martinelli. Leandro. Vai, beleza. Leandro, Jesus, Matheus Cunha e... Perdão? Richarlison. Richarlison. Pombo. Nossa. Pô, pra mim tá tão simples, brother. Tá simples? Tá Não, meio nesses simples. 3, pra mim, tá simples também. Tá simples. Richarlison, E é longe, pra hein? vocês? Eu Não. botaria o Jesus. Jesus, claro. Eu botaria Ah, Jesus. então, aí Pra mim- não temos uma unanimidade, viu? Mano, cara, tá longe do que o Jesus entrega tecnicamente mais que o Richarlison e o Cunha. Primeiro Isso que eu o Cunha nem entendo. goleador é. Isso eu entendo. Você botaria o quê? Matheus Cunha, Sabino? Não, eu botaria aqui, ó. Entre os O 3, Pombo? pra Que mim é o isso? Pombo. O O Pombo Pombo na primeiro. seleção vai bem, cara. É, O Pombo não. na seleção vai bem. Ele no Tottenham, beleza, a gente pode contestar ele lá no Tottenham. Demorou não sei quantas partidas pra poder fazer um gol na Premier League. Não tem se mais é a que sombra do fez. Kane. Não tem mais a sombra do Kane. Então, a sombra assim, não, né? Não é mais reserva. Não é mais sombra do Kane, né? Hoje no Tottenham. então, assim, a gente pode até contestar ele no Tottenham, mas eu acho que na seleção brasileira, pode cortar, né, a partir daqui, tá? Na seleção brasileira, pra mim, entre os 3 tem que ser o Pombo. Ponto. Caraca. Primeiro, Ai, é porque é eu muito já, difícil. é o que eu eu acho que... prefiro. E o Diniz vai usar, tá? O Diniz é fã do Gabriel Jesus. É o que eu prefiro e é o que ele vai usar. Eu tenho quase certeza que ele vai usar. Eu nem vi ainda a listagem que eu tenho acesso aqui, mas é o que eu faria e que eu acho que é o melhor e que eu acho que ele vai usar. Porque ele é fã do Gabriel Jesus. Eu queria soltar uma leve polêmica aqui também. Considerem, tá? Que esses 3 nomes que eu vou falar estivessem jogando bem, jogando em alto nível, disputando a posição e aptos para serem convocados. Chiquinho Soares, Diego Costa. Não, Vitor Roque, Pedro, Gabriel Jesus e Richarlison. Quem ficaria de fora desses 4? Calma, repete. Como é que é? Repete. Vitor Roque. Para centroavante, ele vai convocar os atacantes. Os jogadores estão jogando bem no auge, né? Jogando futebol bem, aplicando bom futebol. De cada um deles. Disponíveis. Todo mundo a 100 km por hora. Vitor Roque, Pedro, Gabriel Jesus e Richarlison. Desses 4, quem ficaria de fora? Da convocação de vocês? Pra mim, Jesus ficou fora. Pra mim, o Richarlison ficava fora. Pra mim, ele é o que entrega menos dos 3. Então, óbvio, cada um dos 3 entrega uma coisa diferente. Vitor Roque entrega uma coisa totalmente diferente. Pedro, que entrega totalmente uma coisa diferente do Gabriel Jesus. Mas pra mim, entrega o Richarlison. Eu também tiraria o Richarlison. É que eu acho que o Richarlison surfa uma onda, meu Deus, eu não quero desvalorizar o Richarlison, não é isso. Mas eu acho que ele surfa um momento de não ter atacantes muito bons. Então, por isso que ele se afirma, entendeu? Eu também. Eu acho que ele é superestimado. Richarlison, com todo respeito. Pô, eu fiz a dança do claro. pombo. Quando você deu aquela puxeta, primeiro gol da Copa, o mais bonito, tá? Comemorei muito. Só que assim, não acho que ele é um jogador ruim. Tecnicamente, é o que ele entrega, é o que entrega menos para mim, tecnicamente. Sim. Se eu precisar de disposição, bola no pé, muito, corre tudo. Menos. Mas para mim também. Eu acho que eu tiraria o Jesus, porque eu tenho uma implicância pessoal muito grande. Então, mesmo com a performance dele inegável no Arsenal, enfim, não tenho uma implicância pessoal com o que foi apresentado por ele em 18, Em 18. Então, por esse motivo, eu manteria o Richarlison. Estou pensando num novo trabalho, ok? Não estou pensando no Gabriel Jesus do Tite. Ok. Também estou pensando no Richarlison num novo trabalho. Não, acho pensando no Richarlison do Tite. Eu acho que até porque o Richarlison pode ser aproveitado, por exemplo, numa ponta direita, que era, inclusive, de onde ele surgiu no Fluminense. O Fluminense não começou a jogar e jogou como ponta. Então, enfim, entre os 3, entre os 4, desculpa, né, com o Roque e com o Pedro, eu tiraria o Jesus. E escalaria o Richarlison aqui. Então não chegamos no consenso, mas agora, hoje, nesse momento, a gente tem 3. Eu fui de Gabriel Jesus,
Sabino de Richarlison. Leandro, o que você definiu? Eu vou de Jesus. Hoje Então, eu vou de Gabriel Jesus. Jesus, produção. Sabino Mas eu tá tenho uma pergunta também, agora sem ser centroavante.